A história da imprensa alagoana começa no século XIX com a chegada da tipografia em Alagoas e com a inauguração do Íris Alagoense em 1831, que foi o primeiro jornal a ser impresso à tipografia em Alagoas. Esse foi o primeiro passo para o avanço da imprensa alagoana. Durante o período imperial, toda a nossa imprensa era periódica, mas em 1851 surgiu o Diário das Alagoas na capital Maceió, que foi o primeiro jornal de circulação diária do estado. O jornal era impresso na tipografia comercial de Moraes e Costa, na Rua do Comércio, tendo o cônego Antônio José da Costa como proprietário e principal redator do Diário das Alagoas. Porém, o que nos interessa de fato é falar um pouco sobre o Jornal de Alagoas. Pois bem, alguns anos após o lançamento do Diário das Alagoas, Luiz Magalhães da Silveira, um bravo jornalista e deputado federal, funda o Jornal de Alagoas. No dia 31 de maio de 1908, num domingo, é lançado o primeiro exemplar do Jornal de Alagoas. Ele começou a crescer dentro da opinião pública do estado quando se plantou em Maceió a semente da Academia Alagoana de Letras, ideia liderada por Lima Júnior, que foi um dos primeiros colaboradores e logo depois se tornou revisor, redator-chefe e diretor do jornal. Na época, Luiz Silveira até chegou a ser ameaçado pela oligarquia dos Maltas e reafirmou sobre a razão que o levou a fundar o jornal. Abre aspas. O Jornal de Alagoas, concordem ou não seus inimigos, despontou no momento histórico em que nossa terra precisa de um órgão que fosse clarim a anunciar ao povo a alvorada de uma nova era. A sua fundação foi inspirada por um ideal cívico, por esse motivo não tem sido de rosas o caminho que há percorrido. Ou seja, o jornal foi fundado para combater o oligarquismo no Estado. Ele fundou e dirigiu com a mesma finalidade até desfazer-se dele em 1933, por circunstâncias políticas, como ele mesmo afirmou. Portanto, o combatível jornalista, dono e diretor, ficou conhecido como o paladino da democracia e terror das oligarquias. O jornal, que era de circulação diária, esteve presente do apogeu da indústria têxtil à evolução das telecomunicações e dos transportes no estado de Alagoas. E o que dizer em relação à literatura alagoana no jornal, quando por ele passaram Jaime de Altavilla, Lima Júnior e Graciliano Ramos. O grande autor alagoano Graciliano passou a colaborar com o Jornal de Alagoas em 1909, quando publicou o soneto Séptico sobre o pseudônimo de Almeida Cunha. Para alguns historiadores, as primeiras décadas de circulação do Jornal de Alagoas foram sofridas, porém teve grandes mudanças. E uma dessas grandes mudanças aconteceu na terceira década de circulação do jornal, precisamente em 1936, quando o jornal passou a ser situacionista, pois foi vendido a um grupo de políticos que era chefiado pelo secretário-geral do Estado na época, Edgar de Góes Monteiro. Até 1936, o jornal era composto em sistema tipográfico, então recebeu linotipos, modernizando assim o seu parque gráfico. Linotipos, caso vocês não saibam, é uma máquina inventada por um alemão em 1886, que funde em bloco cada linha de caracteres tipográficos, composta de um teclado, como o da máquina de escrever. Essas máquinas datam de mais de 100 anos e continuam sendo usadas normalmente para a impressão de jornais, livros e convites. Um verdadeiro grande avanço para um dos mais importantes e influentes jornais de circulação do estado de Alagoas na época. Porém, na quarta década de existência do Jornal de Alagoas, com certeza, não só para esse jornal, mas para todos, foi a mais sombria, pois foi marcada pelos horrores de Hitler e da Segunda Guerra Mundial. Dor, sofrimento, absurdos e horrores de guerra foram manchetes por diversas vezes no Jornal de Alagoas durante a década de 40. Na quinta década, podemos destacar a fundação da nossa querida Universidade Federal de Alagoas, que foi destaque por várias vezes no jornal, além do grande destaque internacional que foi o impeachment sofrido pelo governador Muniz Falcão, no dia 13 de setembro de 1957. Na sexta década, os movimentos militares e todas as repreensões sofridas pelo povo brasileiro e alagoano podem ser destacados no Jornal de Alagoas.
Contudo, existem relatos e mais relatos, documentos e mais documentos que tratam das grandes histórias e feitos narrados e publicados por um dos mais importantes e poderosos jornais que já circularam em Alagoas. Muitas pessoas com grandes prestígios e magnatas passaram pela redação e direção deste jornal, de jornalistas a autores e políticos, cada um com a sua contribuição para o crescimento e influência do Jornal de Alagoas, o qual marcou e entrou definitivamente para a história da imprensa alagoana.